Oiê, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Independente de como tem começado o seu dia, já quero te desejar a paz que excede todo entendimento, que a graça do Filho de Deus e as suas bênçãos, ela te acompanhe hoje e para sempre. E dando continuidade no vídeo anterior que eu fiz acerca da oração, onde o Senhor ali nos convidava a permanecer por mais tempo, hoje o conteúdo é para falar e ensinar vocês como realmente fazer isso, como orar por mais de 1 hora. Acredito que deve ser uma grande dificuldade para alguns, pois o que tanto se pede, o que tanto se fala dentro do período, de oração, dentro de 1 hora. E já quero adiantar que esse conteúdo que vou passar, ele não vem propriamente de mim. Como eu gosto muito de estudar, gosto de consumir alguns conteúdos relacionados à alma, relacionado ao evangelho aqui nas plataformas de alguns pastores. Essa orientação, ela vem do pastor Pon Young-Shu, onde ele ensina a como cultivar esse desejo por orar e como permanecer em oração por mais tempo. E ele ali nos ensina que nada melhor do que a gente ter um percurso a se fazer dentro da oração. Assim como se a gente estivesse fazendo uma corrida, onde existe um percurso ali a correr, assim a gente faz na oração. E sem demoras e sem enrolação, já vou passar o primeiro passo. E é claro que eu tô aqui com a minha colinha, porque são 7 passos. E o primeiro é começar pela cruz. Exatamente, que seria o nosso ponto de partida, vamos assim dizer, onde a gente começa pela crucificação. Ali o Senhor resgatou as nossas almas, ali o Senhor nos tem tirado do pecado, nos tem superabundado com a sua graça. E quando você começa a orar, nada melhor do que você começar por ela, a dizer o quanto você é grato pela graça de Deus ter te alcançado, por você conhecer a Cristo, por você conhecer a sua graça. Somos salvos, somos sarados, Deus levou para si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então você que está passando por algum tipo de enfermidade, algum problema, saiba que Jesus, através da cruz, levou as nossas dores e enfermidades. É você ser grato por Ele, por você andar, caminhar, por você poder respirar, para você poder enxergar. Tudo isso faz parte. Agradecê-lo, é claro, e dizer o quanto você o ama, o quanto você o agradece por ter conhecido a graça, por ter tido essa experiência em Cristo Jesus. E cada passo que eu vou destrinchar aqui com vocês, permaneça por mais ou menos 10, 15 minutos, tá? E então, o segundo passo, dando continuidade, é a santificação. Através de Cristo, precisamos ser uma nova criatura. A partir do momento que a gente entende que somos salvos, somos escolhidos para ser sal da terra e luz do mundo, nada melhor do que a gente ser moldado também pela cruz e através da santificação. Então, nesse passo é você pedir para Deus para ser uma boa pessoa, para você cultivar dentro de você o respeito, a humildade, para você ser uma pessoa honesta, íntegra, que se desvia do mal, para você ser uma pessoa pagadora. É verdade, uma boa pagadora. Se assim você pega dinheiro emprestado com as pessoas, para ele te moldar de acordo com a santificação. E é claro, gente, que isso é um processo. A santificação, ela não é do dia para a noite. A gente vai aprendendo a cada dia a melhorar, a ser como Ele, mudar a nossa mentalidade, a como a gente enxerga as coisas, a passar a ver como Cristo vê. Então tudo isso faz parte da santificação, o caráter de Cristo. Então que através da santificação a gente possa compreender esse caráter, fazer essas práticas, Não basta a gente estar em meio à adversidade e ser altivo, achar que é o dono da razão. Isso já não nos pertence mais.
A partir do momento em que somos chamados em sua graça, somos convidados a ser uma nova criatura. E já no terceiro passo é falar com o Espírito Santo. Nada melhor que o bom Espírito de Deus para nos guiar nessa jornada de vida, para nos orientar de que forma devemos agir em determinadas adversidades, em determinados problemas, para Ele nos revelar qual é a vontade de Deus, qual é a vontade do nosso Pai para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para sermos mais eficazes em relação às escolhas, a decisões que vai mudar a nossa geografia, que vai mudar a nossa vida. Nada melhor do que sonharmos os sonhos de Deus, assim como eu já tenho falado aqui no canal. E peça para o Espírito Santo, para Ele te ensinar da palavra, para Ele destrinchar com você aquilo que está no oculto, no escondido de Deus, onde somente Ele pode esclarecer para você sobre acerca da palavra, não é verdade? Devemos ler as Escrituras, fazer reflexões, meditá-las, e nada melhor do que Ele, que é o próprio Espírito de Deus, para nos ajudar nessa tarefa. E também a gente realizar as ações necessárias, né? Deixar de ser procrastinadores, realizar o que é preciso, o que é dever nosso, chamar mesmo essa responsabilidade para nós. Nada melhor do que Ele para nos auxiliar a desviar do mal, de quando tem um tropeço, de quando tem uma seta. E realmente, gente, na oração é falar com Ele dessa forma, é sermos persistentes, falar com o Espírito Santo para Ele ter o domínio sobre nós, que Ele venha exercer esse domínio, venha nos ajudar a também, quem não quer, não é verdade, a podermos dominar os nossos defeitos, a dominar as nossas emoções, a ter esse equilíbrio. E já adiantando, o quarto passo é aplicar, né, a palavra de Deus. É pedir para Deus que a gente o compreenda, o que a gente medita, aplicar no nosso dia a dia, pois há tantos momentos, há tantos problemas, há tantas adversidades que a gente passa, que a gente na hora não... Gente, venhamos e convenhamos, não é todo o instante que estamos inspirados no Espírito de Deus. Então agimos e saímos do que o Senhor já nos orientou. Queremos resolver as coisas com a força do nosso braço, achamos que temos a total razão de tudo. Então que ali o Senhor nos ensine em meio à adversidade, a gente saber aplicar a sua palavra, a ter o controle emocional, o controle de nossas ações, a agir de acordo com as Escrituras, no que Deus já nos tem ensinado, naquilo que a gente já tem aprendido, a meditar, a ter ânsia, fome e sede pela palavra, a fazer o nosso devocional dentro da oração, pedir: Senhor, eu quero aprender mais de Ti, eu quero ter comunhão contigo através da Sua palavra, que a Sua palavra seja o alicerce de todas as coisas dentro da minha vida, que a Sua palavra ela seja fincada no meu coração, pois assim o Senhor tem total poder de avaliar as intenções dEle, que Ele esteja pautado na Sua palavra e que a minha boca ela seja também resguardado pela Sua palavra, que só venha sair palavras de vida, pois a gente sabe que a língua, né, ela é um membro bem peculiar, que não para quieto. Então que a gente tenha esse cuidado e pedir para Deus em oração, para termos esse cuidado, para Deus nos orientar no que dizer, no que falar às pessoas, que a gente possa levar a vida e justamente a Sua palavra, meditá-la, aplicá-la no nosso dia a dia. E o quinto passo é a adoração, é louvar a Deus com o nosso cântico, em meio à oração mesmo. Você que gosta de cantar, canta um hino para o Senhor,
fala com Ele do que Ele já tem feito. Senhor, eu sou agradecida por você já ter feito isso. Eu já consigo enxergar a sua mão em relação a esse problema que para mim era tão difícil de superá-lo e eu já superei. Eu consigo ver as tuas obras, pois isso aqui, que eu vejo é obra do Senhor e eu já sou agradecida a Ele por isso. Como eu já contei aqui, há 20 anos a minha família esperou por essa grandiosidade e não é uma vitória só minha, dos meus pais, eu tenho mais irmãos, então é toda a nossa família. É agradecer a Deus por isso, por Ele já ter feito, adorá-lo e você está ciente de que mais Ele fará. Senhor, eu te agradeço por já ter o que eu já tenho, pois eu sei que foi obra de tuas mãos. E eu te agradeço por eu poder enxergar nos mínimos detalhes a sua obra, o seu poder, a sua grandiosidade. E eu sou grata a ti pelo pouco, porque eu sei que no muito o Senhor pode me colocar. E se você gosta de cantar, você que gosta de louvá-lo, cante um cântico para o Senhor. Tem que ser ousado na oração, então canta para Ele. Senhor, eu quero te louvar com esse louvor, com esse canto. E seguimos para o sexto passo, é falar para Ele do quanto você almeja a vida eterna, do quanto você espera por isso, do quanto seria magnífico você conhecer tudo que Deus criou, não só nesse campo visual que a gente tem, mas a sua palavra diz que Deus há várias moradas. Então, se permitir, Senhor, como eu gostaria de conhecer as outras moradas, estar no céu contigo para todo sempre, ter um corpo glorificado, ser escolhido para reinar contigo. E fale, destrinche com Ele o quanto você o quer por perto, o quanto você almeja os céus. E tão somente no sétimo passo, realmente você está diante do trono. Aí aqui você abre o seu coração e fale com Deus das suas necessidades. Fale o quanto a sua família precisa, de coisas materiais, e não só coisas materiais, mas coisas espirituais também. É pedir para Deus, para Ele te ajudar a você reconhecer os seus erros, a você se autoavaliar, pois em sua palavra diz que antes de tirarmos o esterco dos olhos dos nossos irmãos, devemos nós tirar os nossos. E quem hoje faz isso, gente? Quem é que hoje em dia se autoavalia e percebe onde estão os seus erros e defeitos? É através da oração. A oração ele tem esse poder de nos fazer ver além do que os nossos olhos veem. Então é pedir para Ele das suas necessidades básicas, aqui por um todo, se você está desempregado, precisando de algo material, se você está enfermo, enfim. É claro, gente, que existe vários meios de orar, tá? Não existe um só tipo de oração, existe vários tipos. Existe a oração intercessória, a oração contemplativa, essa oração que eu estou falando para você. Então, assim, esse é um dos meios pelo qual você pode começar a permanecer mais tempo em oração. É claro que o Espírito Santo ele vai te ensinar melhor, vai especificar em qual tema você tem que focar, no que você tem que falar. Nada melhor que o Espírito Santo de Deus, não é verdade? Mas isso é um meio do qual eu tenho aprendido e nada melhor do que compartilhar com vocês como permanecer mais tempo. E, gente, é surreal. E em tempos atrás eu estava até falando com o Senhor o porquê tanto que eu orava e não era respondido. O porquê que eu não recebia a resposta de Deus, eu não via poder nas minhas orações. Foi quando eu me deparei com um versículo aqui na Bíblia, que está exatamente em João capítulo 15, no versículo 7, que diz o seguinte: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aqui o Senhor não fala que Ele vai analisar pedido por pedido, aqui não fala que o Senhor ele vai avaliar, Ele fala que se nós estivermos nele, ou seja, se nos debruçarmos ao Senhor, se nos entregar a nossa vida a Ele, e as suas palavras estiverem em nós, ou seja,
se buscarmos ler as Escrituras, meditá-las dia e noite e aplicá-las no nosso dia a dia, a gente vai pedir tudo o que quisermos e vos será feito. Quando a gente entende, quando a gente passa a ler as Escrituras, a gente percebe que a gente para de pedir as coisas materiais e passamos a focar nas coisas espirituais. Não devemos pedir coisas para os nossos próprios deleites. Isso, o próprio Espírito Santo vai nos convidando a ministrar. Antigamente eu não conseguia fazer uma oração sem antes pedir uma série de coisas, como se eu não falasse, o Senhor não iria me atender. E aí o Senhor me explicou que eu não seria atendida por vã repetições, por ficar repetindo a oração de forma religiosa, mas o Senhor me atenderia a partir do momento em que essa passagem, esse versículo estivesse sendo aplicado no meu dia a dia. É claro, gente, que antes mesmo das palavras virem à nossa boca, o Espírito Santo, Deus já os conhece, mas através do seu bom Espírito, nos orientando a como orar, a como buscar, isso vai fazer a mudança, isso vai trazer uma eficácia na nossa oração. Então é isso, gente, quis compartilhar com vocês e que possa ajudar vocês a permanecer mais de 1 hora em oração. Então eu agradeço você por estar aqui e até o próximo vídeo.